Ok, gente, então vamos lá. Ó, esse exercício, então, o Google ele gera randomicamente, então aqui para mim eu estou chamando de 1, mas pelo contexto vocês vão identificar qualquer sequência lá. E ele diz, então, que eu tenho um reservatório, que ele está pressurizado, a gente não sabe de quanto que é a pressão lá dentro do reservatório, tá? E essa pressão, na verdade, a gente consegue calcular, porque eu tenho um manômetro em U do lado de cá, ó, e fazendo o cálculo desse manômetro em U, eu consigo saber de quanto que é a pressão aqui dentro. E ele pede para determinar qual que é a pressão do manômetro lá no fundo do reservatório. O recurso que nós vamos utilizar, então, já que nós estamos falando de manômetro em U, nós vamos calcular as pressões parciais do manômetro. Então, veja bem, eu consigo calcular a pressão nesse ponto aqui, ó. Porque a pressão naquele ponto, ela é a mesma em qualquer lugar, né? Deixa eu mudar a cor dessa linha aqui, colocar de vermelho. Olha só, se eu achar a pressão do lado de cá, do lado direito aqui, ó, vamos achar a pressão nesse ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto de ponto A, tá? E essa pressão no ponto A é a pressão justamente aqui, ó, né, desse lado direito. Eu chamo aqui pressão de A e posso dizer que essa pressão é a mesma do lado de cá, ó, tá? Que é a mesma aqui também, ó, nesse ponto aqui. Então, como está à mesma altura, eu vou considerar sempre a mesma pressão. Agora, por que eu estou considerando a pressão lá dentro do reservatório, né, que é essa pressão aqui no ponto A, eu vou até trazer para cá, como a mesma pressão aqui? Porque é ar e a massa específica do ar é muito pequena. Então, se eu estou falando para 0,8 metros de coluna de ar, a diferença de pressão em função da altura, ela passa a ser desprezível. Então, esse é o ponto, né? Ou seja, eu calculo a pressão no ponto A, eu calculando a pressão no ponto A, eu consigo chegar à pressão lá no manômetro, ok? Então, vamos lá, vamos calcular esse valor aí. Ô, Martura. Então, você está falando que, assim, num reservatório fechado, onde tem ar, independente da altura, a pressão vai ser a mesma, em qualquer lugar onde que tem ar. Exatamente. Para ser uma diferença de pressão significativa, eu teria que ter uma diferença de altura muito grande. Eu estou querendo dizer o seguinte, a gente sabe, olha, quando a gente está subindo uma serra, né, por exemplo, uma diferença de altura muito grande, aí sim a gente tem uma diferença considerável de pressão. Tanto que a gente sente a pressão no ouvido, né? Mas aí eu estou falando de subir 3.000 metros, de subir 4.000 metros. Aí sim eu posso considerar a pressão. Agora, se eu estou falando de 2, 3 metros, aí é uma pressão pequena. Então, não faz diferença eu ficar calculando a queda de pressão para 0,8 metros. Eu posso até fazer essa conta aqui para vocês. Deixa eu ver se dá. Só para ter um parâmetro, né, a gente pode usar o seguinte, ó. Vamos considerar, só para vocês terem uma ideia, vamos considerar o pé direito de uma residência, né? O pé direito de uma residência, ele tem 3 metros. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa daqui que é a fórmula da calcular a pressão de coluna de fluido. Então, estou falando que a pressão é igual a pressão inicial mais ρ GH. Aí, no nosso caso aqui, nós vamos usar aqui ó, a pressão inicial e a pressão atmosférica. Então, veja bem, eu vou apagar esse cálculo que eu estou fazendo aqui para vocês, tá bom? Mas vamos considerar o seguinte, a pressão atmosférica, ela vale 101.300, tá? Só para vocês terem uma ordem de grandeza. Então, suponhamos que a nível do mar, eu tenho uma pressão de 101.300 e você mora numa casa lá na beira da praia, né? Então, suponhamos que vocês compraram uma casa de praia, estão passando temporada nas férias lá na praia. Quando você estiver lá com o pé na areia, a pressão é 101.300. Aí você foi fazer um churrasco lá na cobertura da sua casa. Então, você subiu 3 metros, vamos considerar aí. Quanto que a pressão vai
cair ou reduzir. Então, a gente sabe que a pressão, ela reduz à medida que você aumenta a altitude. Então, olha só, o que muda agora é o seguinte, o Rho do ar, olha, o Rho do ar, ele vale, a nível do mar, 1,21 quilos por metro cúbico. Olha o tanto que isso é baixinho, né? Então, eu estou falando que é uma pressão pequena, então eu estou falando de 1,21 quilos por metro cúbico de volume. Então, é Rho vezes G, vamos colocar aqui o G, que vale 9,81, vezes altura. Olha só que eu vou usar uma altura de 3 metros, eu vou jogar para cima aqui, ó. Então, quanto que daria essa pressão aqui? Só para vocês terem uma ideia. Então, 101.300, acho que a verdade aqui é 1,23, não 1,21, 1,23 quilos por metro cúbico, 9,81, 3. Ó, a pressão passou para 101.300. Opa, estou fazendo uma besteira aqui. 1.336 Pascal. Ó, antes era 101,3, agora virou 101,336. Ou seja, se eu trouxer isso daqui para 0,8, né, olha o tanto que isso é insignificante, né? Vamos considerar o seguinte, ó, então 101.300, 1,23, 9,81 e 0,8. Passou para 101,31. Então, quer dizer, essa pressão agora é 101.310 Pascal. Isso tudo que eu estou fazendo esse cálculo é para mostrar para vocês que a pressão da coluna de ar para pequenas altitudes ela é desprezível. Existe diferença de pressão? Com certeza existe. Se você tiver no andar térreo de um prédio e pegou o elevador e subiu 10 andares, lá no 10º andar a pressão ela é menor. Mas ela não é tão significativa ao ponto de você perceber essa diferença de pressão. Tá? Ou seja, por isso que quando a gente volta para este exercício que a gente está resolvendo agora, nós vamos dizer que a pressão no ponto A, quando eu calcular a pressão no ponto A, ela é a mesma aqui dentro do reservatório em qualquer ponto que envolve ar. Então, vamos calcular essa pressão. Né? Essa pressão, então, nós vamos dizer o seguinte, ó, eu quero calcular a pressão no ponto A. Então, vou chamar aqui que a pressão no ponto A ela vai ser igual, então, vamos fazer um negócio bonitinho aqui, a pressão no ponto A. Eu quero saber se a pressão aqui no ponto A vai ser igual à pressão atmosférica que está atuando aqui em cima. Onde que está a pressão atmosférica? A pressão atmosférica está aqui, ó. Então, a pressão atmosférica, ela está atuante na entrada do manômetro em U. Está ali, ó, a pressão atmosférica. Tá? Então, vai ser o Rho. Agora, o Rho de quem que nós vamos utilizar aqui? Eu tenho que usar o Rho do fluido que está dentro do manômetro em U. No nosso caso, o fluido que está dentro do manômetro em U é o mercúrio. Então, eu vou colocar assim, ó, o Rho do Hg. Hg porque o símbolo do mercúrio na tabela periódica é Hg. Então, tá aí. Ó, então, a pressão do ponto A vai ser a pressão atmosférica mais a massa específica do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes o H. Que H que é esse? Eu vou considerar o H1 como sendo essa medida aqui de 15 centímetros, tá? Então, eu vou chamar aqui de H1. Ok. Bom, então, vamos fazer essa conta aí, né? Vai dar a pressão do ponto A, então vai ser 101.300. O Rho do mercúrio, observa que ele me deu aqui, ó, o mercúrio. O SG do mercúrio vale 13,55. SG é a densidade relativa. Né? Para eu transformar isso daqui em massa específica, é só eu multiplicar por 1000. Então, a densidade do mercúrio é 13.550. Então, nós temos que a pressão atmosférica 101.300, tá?
mais o rho do mercúrio, 13.550, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81, vezes o H, que agora eu vou usar esse H de 15 centímetros, então 0,15. Tá aí, ó. Dessa forma aqui eu calculo a pressão no ponto A. Então, vamos calcular esse valor aqui. Dá 121.238,8 Pascal. 21.238,8 Pascal. Ou seja, eu vou até colocar aqui, ó, 121, agora só para fins didáticos mesmo, 0,24, arredondando, quilopascal. Tá? Lembrando que o quilo, a gente não pode jogar quilo na fórmula, tem que jogar sempre em pascal. Ok, calculei a pressão no ponto A. Se eu tenho a pressão no ponto A, agora eu consigo calcular aqui, ó, a pressão no ponto B. A pressão no ponto B é justamente a pressão onde que muda de óleo para água. Observe o seguinte, que dentro do reservatório eu tenho ar, o ar está comprimido aqui a uma pressão que é superior à pressão atmosférica, ou seja, eu tenho ar a 101,24 Pascal, e eu preciso de calcular agora a pressão no ponto B para depois calcular a pressão no manômetro, aqui embaixo. Por que eu não posso sair daqui para vir direto aqui no manômetro, calculando a pressão no manômetro? Porque eu tenho mudança de fluido, eu tenho massa específica diferente, então eu tenho que calcular as pressões intermediárias. Né? Então, sendo assim, ó, vamos calcular a pressão no ponto B. Agora. Então, a pressão no ponto B, agora não vai ser mais a pressão atmosférica, porque aqui, ó, eu vou entrar agora com a pressão no ponto A, que a gente já calculou, mais o ρ, só que agora, como eu estou calculando aqui, ó, a interface do óleo com a água, eu preciso de calcular qual que é o peso do óleo sobre a água, que na verdade eu estou falando de pressão. Então, eu vou usar o ρ do óleo. Opa, corrigir aqui. Então, ao invés de ser o ρ do mercúrio, eu vou usar o ρ do óleo. Tá? Marco, Diga. Só tirando uma dúvida aqui, igual ele falou das matérias lá. Então, no caso, quando a gente for julgar a pressão atmosférica lá na fórmula, a gente tem que tirar o K, que é 10 a 3, né? Multiplicar por 1000, né? Igual tá ali. Exatamente. E na hora da resposta, a gente coloca o K mesmo? Não. Eu coloquei só para fins didáticos. A resposta já pode ser só isso aqui, ó. Eu vou fazer lá no final, lá. Se você me entregar a resposta em Pascal, tá feito. Tá tudo certo. Eu estou colocando para vocês habituarem que pode ser em Pascal e em quilopascal, mas em termos de cálculos, sempre em Pascal, nunca em quilo. Que aí dá problema. Não, Okay? beleza então. Obrigado. Nada. Bom, ó. Então tá aqui, ó. A pressão no ponto B vai ser a pressão no ponto A, mais o ρ do óleo, vezes G, vezes o H2. Beleza. Vamos substituir os valores, ó. A pressão no ponto A é aquela pressão que a gente calculou lá em cima, que é de 121.238,8, né? Isso aqui. Isso aqui é a pressão do ponto A. Né? Veja isso aqui. 121.238,8 mais o ρ do óleo. Ó, voltando aqui, gente. Ele deu para mim a densidade relativa do óleo. Só para recapitular, o que é a densidade relativa? A densidade relativa consiste em eu comparar o peso de um fluido qualquer com o peso da água a 4 graus Celsius, ou seja, a massa específica da água a 4 graus Celsius. A água a 4 graus Celsius, ela pesa 1000 quilos por metro cúbico. Então, toda vez que a gente encontrar a densidade em forma de SG, 0,72, lembra que a gente tem que multiplicar por 1000. Então, a densidade do óleo, ela é de 720 quilos por metro cúbico. Tá? Eu vou pegar 0,72 vezes 1000. Né? Depois eu posso até colocar um lembretezinho aqui do lado, né, para vocês lembrarem disso aí, tá? Beleza, então,
Está aqui a densidade do óleo, 720 quilos por metro cúbico, tá? Eu vou multiplicar agora pela aceleração da gravidade, 9,81, e vou multiplicar pela altura, que eu chamei de H2, que, na verdade, agora o H2 vale 2 metros. Então, aqui a gente determina a pressão no ponto B. Vamos lá, então. Ó. Eu tentei fazer esse exercício, eu calculei a altura com 2,08, que eu somei com a altura assim. Pois é, De porque... cima, né? Marco Túlio, eu achava que somava também. Não, veja bem, tá bom. Eu vou explicar isso daqui. Olha só. Eu falei o seguinte, a gente calculou a pressão no ponto A, não é? Ei, peguei o negócio errado aqui. A pressão no ponto A, ela tá aqui, ó. A pressão no ponto A é justamente a pressão na interface do fluido aqui, ó. Vocês concordam? Então, eu não preciso de somar o 0,8, não. Porque se eu tivesse somando o 0,8, eu ia falar que a pressão do ponto A é nesse nível aqui de cima do reservatório. Mas conforme eu expliquei para vocês, a pressão na parte do ar é a mesma em qualquer ponto. Então, eu não vou somar 0,8. Está respondido? Ficou claro, gente? E isso é por causa que o líquido, no caso, é o ar, né? É o ar. Então, eu desprezei a pressão, a diferença de pressão do ar, e falei que a pressão é a mesma aqui em qualquer ponto aqui dentro. Então, se fosse outro líquido aí, por exemplo, tivesse no recipiente inteiro, aí eu calculava? Aí você precisaria de calcular. Aí eu teria que calcular. Por exemplo, eu calcularia a pressão aqui no ponto A, aí eu teria que achar a pressão num outro ponto intermediário do líquido, aí sim eu ia somar, fazer esse raciocínio que vocês fizeram. Eu teria que primeiro calcular a pressão num ponto qualquer aqui, e depois calcular a pressão no nível, depois calcular outra e depois chegar lá embaixo. Ou seja, eu só estou fazendo isso aqui, ó, desprezando esse 0,8, porque é ar. Se não fosse ar, eu não poderia desprezar. Beleza. Ok. Então, olha só, a pressão no ponto A é ali, ó, na interface entre o ar e o líquido, o óleo. E a pressão no ponto B é a pressão na interface, na mudança de óleo para água. E aqui a gente calcula a pressão no ponto B. Vamos calcular esse valor aí, então, que é 121.238,8. Aí tem 720, 9,81 e 2. Ou seja, essa pressão aqui, ó, no ponto B, deu 135.365 Pascal. Né? Aí eu vou usar o mesmo raciocínio. Quanto que é isso em quilopascal? É 135,36 quilopascal. Ok? Dúvidas? Beleza. Olha, como eu achei a pressão no ponto B, a próxima agora é achar... Diga. Se porventura acontecer de esquecer de colocar aqui, ó, o símbolozinho de Pascal, quilopascal, você considera o raciocínio? Cara, considero, mas levo o puxão de orelha. Se fosse uma prova presencial, eu ia escrever na sua prova ali, que você não ia perder ponto por causa disso, não, mas seria um puxão de orelha. Costuma acontecer de vez em quando, né? Olha só, gente, eu vou dar um recado para vocês em relação a isso. Eu não acredito que isso seja motivo para despontuar aluno, sabe? Mas presta atenção, vocês precisam de aprender, lembrar de... Né? Vocês têm que aprender sobre unidades de medida, tá bom? Pascal, pressão, é algo que vocês vão usar muito na prática, vocês vão acabar decorando isso com o tempo. Mas resumindo, evita de esquecer, mas se esquecer não tem problema não. Uma vez o Gustavo Isidoro zerou minha prova por causa disso aí. Aí eu falei com ele, na próxima prova eu vou colocar só unidade de medida e você vai me dar total. Ele ficou bravo. Por esse raciocínio, né? Mas o Gustavo também ele não deixa de estar errado não, tá? Mas a metodologia é diferente de cada professor. Não, tá.
Bertozzi também tirava ponto e ainda falava que era chuchu. 135, chuchu. 135 chuchu, banana, laranja. Vou copiar o Bertozzi aí. Eu coloco um recadinho na prova, realmente, para não lembrar. Só 135 o quê, né? No fim das contas, né? Isso é importante, né? Tem aluno que fala assim, mas você tirou ponto meu, eu errei a questão por causa de um sinal. Cara, atravessa a rua com sinal de pedestre fechado para você ver o que acontece. Então, tem uns detalhes pequenos que são muito importantes, né? Mas vocês estão no momento de aprendizagem, né? Isso é um momento de aprendizagem. Veja bem, se a gente estiver dimensionando um sistema hidráulico, aqui tem alunos de várias engenharias, civil, produção, mecânica, elétrica. Imagina que você calculou uma pressão que deu um valor em megapascal. Você troca o M de mega por K de quilo. A pressão era para ser 135.360 megapascal. Aí você foi lá e colocou quilo. O que isso pode prejudicar no seu projeto? Nesse exemplo que eu citei, o máximo que vai acontecer é o seu projeto não funcionar. Então, a mecânica, por exemplo, se eu tinha uma máquina para fazer uma movimentação de carga, essa máquina não vai conseguir fazer força. Na civil, a água não chega onde deveria chegar. Agora, se ao contrário, a pressão, por exemplo, era quilo e eu coloquei mega, quando você pressurizar o sistema, pode estourar vaso de pressão, pode estourar tubulação, romper conexão, pode machucar alguém. Né? Então, tem que ficar atento nesse detalhe. Eu entendo que academia, aula é o momento de aprendizado, por isso que eu não tiro ponto, mas eu tento sensibilizar o aluno que é importante a gente ficar atento para unidades de medida, tá? Isso é muito importante. Você dimensionou um vaso de pressão para aguentar, o vaso tinha que aguentar 10 megapascal, você colocou 10 kg, alguém fabrica o vaso para 10 kg, a hora que você coloca 10 mega, estoura o vaso de pressão. Exemplo hipotético, bem dramático, na verdade, também. Ok, gente, vamos lá. Ó. Então, para calcular a pressão no ponto do manômetro, qual a pressão que o manômetro vai indicar? Não é? A pressão do manômetro agora vai ser a pressão, a última que eu calculei, foi a pressão no ponto B. Então, a pressão no ponto B, mas qual o ρ que eu vou utilizar agora? Eu vou usar o ρ da água. Então, vou ter que colocar assim, ó, H2O. Então, vou usar o ρ da água, né, que eu estou falando aqui embaixo, estou considerando, já que eu tenho a pressão do ponto B, eu consigo calcular agora a pressão lá no fundo do reservatório, que está a 1,5 m de profundidade em relação à mudança de óleo para água. Eu vou chamar esse H aqui, ó, de H3. Tá? Então, H3. Ou seja, né, quanto que vai me dar isso daqui? Isso daqui vai me dar, então, um valor que seria o seguinte, a pressão do ponto B a gente calculou, que é 135.365. Mais, agora, o ρ da água. Ó, vamos ver se ele falou alguma coisa aqui. Ele falou que o ρ da água que nós vamos considerar é de 1.000 quilos por metro cúbico. Então, vai ser 1.000, aí vezes a aceleração da gravidade, 9,81. Ô, Arthur, Diga. no caso dessa aceleração da gravidade, eu vi, não sei, que quando ele está calculando manometria, esse negócio, cancela a força da gravidade. Por que aceleração? Cara, não. Na verdade, assim, a gente não cancela a força da gravidade. Ela sempre tem que entrar no cálculo. Você deve estar confundindo, porque se ele tivesse me pedindo a pressão manométrica, é um conceito que tem... Tá. Né? Aí você despreza a pressão atmosférica aqui. Ó. Eu corto a PATM. A pressão atmosférica. Exatamente. Tá. Então, se no exercício tivesse assim anunciado, determine a pressão indicada, a pressão manométrica indicada pelo manômetro instalado é de quanto? Aí eu teria que, lá no início, eu desprezo a pressão atmosférica aqui, ó, eu elimino ela. Entendi. E a pressão atmosférica, tô confundindo também. Então, vamos lá, vamos calcular, então, a pressão indicada pelo manômetro, né? É esse valor de 135.365. Mais o ρ, né, 1.000 vezes 9,81 e vezes 1,5, que é essa altura aqui, ó.
Então, a pressão indicada pelo manômetro é de 150.080 Pascal. Olha, se fosse uma resolução de prova, aqui alguém perguntou sobre Pascal, quilopascal, aqui já seria a resposta certa, né? Deixa eu contornar isso aqui. Pronto, isso aqui já seria a resposta certa, pressão do manômetro, 150.080 Pascal. Mas eu também poderia me expressar dessa forma aqui, ó, 150,08 quilopascal. Pronto, então as duas respostas estão certas. Né? 150,08. Diego. Eu queria saber... Pode falar. Não, Alexandre, pode ir. É o seguinte, Marcos, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, você somou no primeiro aí, na pressão atmosférica, mais o PHG, e você somou, o rho do HG, 0,15 centímetros. Ok. Em momento algum, a gente usou esse 0,8 metros do ar. Não somaria para poder achar a pressão atmosférica, não? Do manômetro, não? Não, pelo seguinte, é aquilo que eu estava falando, que a pressão aqui dentro dessa parte que é ar, ela é a mesma em qualquer ponto, né? Considerando que eu estou desprezando o efeito da coluna de ar. Então, a pressão, como é ar comprimido, a pressão aqui vai na mesma em qualquer ponto. É por isso que eu não considero 0,8. Ah, entendi. É porque eu estava fazendo usando ela, eu não chegava nesse resultado de 150,08 PA. Obrigado, viu? Nada. Ô, Arthur. Quem ia perguntar outra coisa aí? Diga. Aí, o Silas, tem um exercício aí na listra, que é o 4, que para a gente achar a pressão de ar, a gente tem que diminuir ali, ó. Qual que é a diferença mesmo? Por que a gente tem que diminuir lá para a gente achar a pressão de ar? Eu sei que a gente começou ao contrário, a gente começou lá do outro lado para chegar no ar. Ok, deixa eu abrir a lista aqui. Você até resolveu com a gente, entendeu? Esse 4 aí, só que eu sei que no final a gente diminui a pressão de C pelo rho da água e a gravidade e a altura. Perfeito. Aqui é o seguinte, eu vou te mostrar, Silas. Observa que aqui e o ponto A aqui, ele já deu lá dentro do ar, não deu? Nesse caso aqui, ó. Se eu trouxer, igual eu trouxe a linha aqui, ó, tá vendo? Então, se eu achar a pressão aqui, eu estou achando a pressão lá dentro. Olha onde está o ar. Agora, vamos analisar o exercício número 4 da lista que você está falando. Observa que, quando eu trazer a linha aqui, ó, ela dá dentro da água, não deu dentro do ar. Então, mas a questão aqui é o seguinte, ó. Deixa eu explicar aqui, isso é uma dúvida que é boa da gente esclarecer. Esse exercício a gente resolve usando o mesmo conceito. Eu venho aqui e calculo a pressão desse ponto. Tá? Então, deixa eu colocar aqui de vermelho. Ok? Calculei a pressão desse ponto aqui. Ó. Aí depois eu tenho que vir e calcular a pressão nesse ponto aqui. Ó. Eita. Vou calcular a pressão nesse ponto aqui, que é a mesma aqui embaixo. Então, eu calculo a pressão aqui e calculo a pressão aqui. Aí eu estou somando, porque eu estou descendo. Quando eu sair daqui, ó, aí eu calculo, sei a pressão, quanto que vale a pressão aqui. Para eu achar a pressão no ponto A, eu tenho que subtrair a pressão que eu calculei aqui embaixo. Então, a pressão no ponto A está aqui. Ó. Então, olha só. Eu sei de quanto que vale a pressão nesse ponto. Agora eu preciso sair daqui e calcular a pressão no ponto A. Lembra que quanto mais fundo, maior a pressão. Ou seja, a pressão nesse ponto aqui, ó, ela é maior do que a pressão no ponto A. Esse raciocínio, então, que a gente faz de somar, eu brinco que é o seguinte, é válido quando você está descendo. Então, quando eu estou afundando no líquido, eu venho aumentando a pressão. Então, a pressão é igual à pressão inicial, mais ρ GH. Agora, se eu começo a subir, eu tenho que subtrair a pressão. Porque a pressão mais em cima é menor. Então, voltando neste exercício aqui, ó, né,
só para ilustrar, qual foi o raciocínio que a gente adotou? A gente calculou a pressão desse ponto aqui, ó. Talvez eu tenha chamado de pressão no ponto B. Né? Ok, calculei aqui a pressão no ponto B. Então, uma vez que eu calculei a pressão no ponto B aqui, ó, eu venho aqui e calculo a pressão agora. Mexi no Word aqui nesse negócio aqui, não está fácil, não. Aí eu venho e calculo a pressão no ponto C, que é essa pressão aqui, ó. Então aqui eu calculo a pressão no ponto C. Só que essa pressão no ponto C, ela também aparece do lado de cá, ó. É a mesma aqui, ok? Então, olha só, a sequência. Eu somo a pressão atmosférica, calculo a pressão no ponto B, depois eu calculo a pressão no ponto C, daqui para cá, ó, eu vim somando. A pressão do ponto C aqui é a mesma, porque está à mesma altura do lado de cá. Quando eu saio do ponto C para calcular a pressão no ponto A, eu tenho que subtrair, porque a pressão no ponto A ela é menor do que a pressão no ponto C. Então, na verdade, pressão no ponto C é igual a pressão no ponto A mais o rho da água, VG, vezes essa altura aqui, que é o H1. Por isso que eu subtraí. Entendeu, Silas? Oi, entendi perfeitamente. Entendi sim, certinho. Igual você falou. A pressão em cima é menor, senão se somar vai dar maior. Só se usar esse raciocínio que... obrigado. Nada. Gente, então, nós temos agora... Ó, esse daqui foi... Deixa eu ver aqui se tem um link querendo entrar. Ok. Resolvemos, então, esse exercício aqui, ó, o primeiro da lista. Então, observe que aqui tem uma opção de 150 kPa. Então, com certeza, a resposta é essa daqui, ó. Ok? 150 kPa. Certo? Vamos resolver o próximo, então? Pode ser? Ou esse daqui vocês deram conta de resolver? Pode fazer esse aí. Vamos lá. Vou copiar isso aqui, ó. Ok. Então, vamos... Vou deixar essa forma aqui por enquanto, só para eu poder ver se eu vou precisar dela. Então, agora vamos fazer aqui, então, o número 2. Ô, Arthur, Eu eu tô procurando essa lista aqui no portal. Ela tá como atividade aquelas online que aparece mesmo? Não, eu coloquei o link dela no portal. Você sabe qual sessão que é? A última, né? Unidade 2, sessão 3. Eu vou abrindo aqui paralelo e depois eu projeto e mostro para vocês qual que é, tá? Eu acho que já tá na unidade 3, viu? Então, mas ela é para enviar? Como é que é? Eu não entendi. Não, você vai clicar no link e ele vai te direcionar para esse exercício aqui online. Ó. Aí você vai respondendo aqui. Então, Okay. acho que isso aqui mesmo, atividade de aprendizagem. Achou o link aí? Quem tá no grupo também, eu vou enviar lá no grupo o link. Eu não tô no grupo, não. Aqui, qual é o seu número para eu te chamar para você adicionar no grupo? Anota aí, ó. Tá vendo na tela aí? Quem tá falando? É o Lucas. Tô anotando aqui, peraí. Tira uma foto dessa tela aí, Lucas. Você tá no celular assistindo aula ou tá no computador? Tô no telefone, eu já anotei já. Vou chamar ele aí. Tá bom, beleza. Obrigado.
Nada. Ok, então vamos lá. Ó, vamos continuar com o exercício, então. Bom, aqui tem um contexto explicando sobre o princípio de Arquimedes, que diz que quando um objeto é submerso em um meio fluido, ele fica mais leve, devido ao surgimento da força de empuxo, que é contrária à força-peso do objeto. Considerando que um bloco de concreto de 45 kg pesa 25 kg quando submerso em uma água a 20 graus Celsius, o seu volume, a sua massa específica e o seu peso específico são, respectivamente, ele está pedindo para considerar a massa específica da água como 998 kg por metro cúbico, tá? Bom, olha só. Se a gente pensar num diagrama de corpo livre, esse diagrama de corpo livre seria o seguinte. Vou fazer esse desenho aqui do lado. Diagrama de corpo livre, que na resistência dos materiais você está estudando, que é lá o DCL, né? Como que seria o diagrama de corpo livre? Nós estamos falando de vetores de força. Para baixo aqui eu tenho uma força que é a força-peso, né? Então, montando esse diagrama de corpo livre, seria isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui de uma cor mais chamativa, ok? Eu vou chamar essa força aqui de FP, que é a força-peso. Então, a força-peso a gente já sabe que é massa vezes aceleração da gravidade. Está aqui, ó, força-peso. Tá? A força-peso, veja bem, bloco de concreto, eu estou subentendendo que o bloco de concreto, independente da forma dele, se eu soltar na água, ele vai afundar. Né? Para esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho que a força-peso tende a afundar o bloco de concreto. Para cima, eu tenho a força de empuxo. Então, a força de empuxo faz o objeto ficar mais leve. E a gente já viu como é que a gente calcula a força de empuxo. Daqui a pouco nós vamos relembrar isso aí. Então, aqui eu tenho um empuxo. Olha, gente, empuxo, ele vai ser menor do que a força-peso. E eu tenho aqui uma força resultante, que é a diferença das duas, né? Então, essa força aqui resultante, ela sempre aponta para aquela que tem o maior módulo, que no nosso caso aqui, ó, vai ser a força-peso, tá? Olha, então é simples. Se eu analisar esse diagrama de corpo livre, eu tenho que fazer, deixa eu colocar uma bolinha aqui, ó. Para mostrar onde que as forças estão dividindo. Beleza, isso aqui está no centro do bloco de concreto. A força-peso aponta para baixo, o empuxo aponta para cima. Se eu fizer força-peso menos empuxo, eu tenho a força resultante. Então, olha só. O fato é isso aqui, ó. A força resultante vai ser igual a força-peso menos empuxo. O diagrama de corpo livre está me falando exatamente isso daqui, ó. Então, olha só, como é que seria, então, se eu fosse calcular cada uma delas? Força-peso, vamos até fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra fórmulazinha do lado aqui. Vamos fazer desse jeito aqui, para vocês acompanharem o raciocínio. Como que a gente calcula a força-peso? A força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, a massa do objeto vamos colocar de baixo mesmo. Vamos colocar o seguinte, que força-peso é igual a massa do objeto, né, vezes a aceleração da gravidade. Ok, temos aqui o valor da força-peso. O empuxo
A gente também já viu como é que calcula o empuxo. O empuxo é igual a massa específica do fluido, da substância onde o objeto está submerso, né? Então, é ρ vezes G e vezes o volume do objeto. O volume, gente, eu gosto de representar o volume, vocês vão ter uma ideia por que disso no conteúdo que eu pretendo entrar hoje ainda. Eu coloco o volume como sendo esse A de cabeça para baixo aqui, ó, que é eu falo que é o V cortado, para não confundir com velocidade. Então, aqui está o empuxo. Ok? Então, nesse caso, a gente precisa... Observa que eu sei de quanto que vale a resultante. Né? Eu sei que pesa 27 quilos dentro d'água. Então, veja bem. Se eu fizer... Vamos considerar o seguinte. Força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu quero calcular aqui agora é o empuxo. Como que eu calculo o empuxo, então? Empuxo vai ser igual a força-peso menos a força resultante. Vocês concordam com isso? Isso aqui é empuxo. Vou deixar essa equaçãozinha aqui do lado, que daqui a pouquinho nós vamos precisar dela. Olha, o empuxo é força-peso menos a força resultante. Entendido até agora? Então, veja bem. O empuxo, eu poderia escrever essa fórmula aqui também, desse jeito aqui, ó. A força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Então, isso daqui, ó, é a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. E a força resultante vai ser a massa, aí eu vou chamar aqui de M2, tá? Vezes também a aceleração da gravidade. O que é M2? Ó, o M2, eu vou chamar aqui, ó, que M2 vai ser igual a massa do bloco dentro d'água. Deixa aqui. E quanto que vale a massa do objeto dentro da água? Ele falou que ele pesa 27 quilos dentro da água, né? Ó, vou aproveitar essa mesma fórmulazinha aqui, ó, e vou dizer o seguinte, que, ó, eu posso fazer isso aqui, dessa forma aqui. Observa que eu tenho o G de cá e o G de cá, não é? Então, eu posso dizer que o empuxo vai ser igual à massa do objeto, que são os 45 quilos, menos a massa 2, isso daqui vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, para eu calcular o empuxo, então, eu vou dizer que o empuxo vale 45 quilos, falou que é o peso do bloco fora da água, menos 27 quilos, que é o peso do objeto dentro da água, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ô, Marcúlio, daí o resultado já vai dar em Newton, né? Exatamente. Porque eu fiz só subtraindo um do outro, aí depois eu tive que multiplicar para achar em Newton. Entendi. Você pode fazer isso também, né? Da forma que você fez também, depois você multiplica no final para achar em newtons. Ok, gente, tá aí, ó.
empuxo. Então, vamos ver quanto que deu o empuxo. Eu gosto desse exercício, que ele é muito conceitual, sabe? Tem um cálculozinho dele que é simples, mas tem uns conceitos que a gente precisa de envolver. Ó, o empuxo, então, calculando, nós temos 45 menos 27 vezes 9,81. Dá 176,58 newtons. Beleza. Então, ele pediu para calcular. Nós não achamos nenhuma resposta que ele pediu ainda, né? Porque ele pediu para calcular o volume, a massa específica e o peso específico. Ó, ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular agora. Vamos começar pelo volume. Se eu sei que o empuxo é essa formulazinha aqui, ó, né? Empuxo é ρ vezes G vezes o volume. Como que seria, então, para eu calcular o volume aqui? O volume é só eu remanejar a formulazinha. Então, eu posso dizer que o volume é o A de cabeça para baixo. Vai ser igual ao empuxo, que a gente já calculou, dividido por ρ, vezes G. Isso aí, ó. Bom, então, o empuxo vale 176,58, dividido pelo ρ da água, que ele pede aqui, para usar o ρ igual a 998 kg por metro cúbico, então 998, vezes o G, que é 9,81. Vamos ver quanto que vai dar esse valor aí, ó. 176,58 dividido por 998 vezes 9,81. Ó, deu 18,036 vezes 10 a menos 3. Então dá 0,01803 metros cúbicos. Então, isso daqui é uma resposta. Então, achamos o volume já do objeto, né? Se a gente estivesse fazendo um concurso ou uma prova aí de ENAD, alguma coisa nesse sentido, o que eu faria? Eu já iria lá para conferir. Tipo, existe algum com essa opção aqui de 0,018 metros cúbicos? Vamos dar uma olhada lá para ver no exercício. Volume igual a 0,018. Ó. Daqui já matava a questão, né? Eu fui muito inocente na hora de elaborar o enunciado aqui. Ó. Com certeza vai ser esse primeiro, mas a gente tem que calcular os outros. Vamos calcular aqui para ver o que vai dar. Tá? Então, beleza, a gente achou o volume. O próximo que ele pede é a massa específica. Então, gente, o que é a massa específica? A massa específica só para relembrar, que a gente viu isso lá na sala de aula ainda, é uma característica intrínseca do material. Ou seja, cada material tem uma massa específica que é característica dele, né? Então, nesse caso, quanto que é a massa específica do concreto? O pessoal de engenharia civil vai falar que isso depende do concreto, né, de como que ele foi construído, né, vamos dizer, como que ele foi, da solução, né, da receita do concreto, vamos dizer assim. A gente tem concreto com massa específica diferente. Bom, mas esse bloco de concreto, qual que é a massa específica dele? Gente, a fórmula de massa específica é o seguinte, ó. Massa específica é representada pela grega ρ, né, vocês já sabem. E o conceito de massa específica, ele basicamente é o seguinte: ele é massa sobre volume. Então, para eu calcular a massa específica, eu pego a massa do
do material e vou dividir pelo volume do objeto, o volume que ele ocupa, né, que eu estou representando pelo V cortado aqui. Ó. Então, isso daqui é a massa específica. Ó, então, a massa específica vai ser igual a massa dele, que a gente já sabe que ele deu no enunciado, que esse bloco ele pesa 45 quilos, dividido pelo volume, que a gente acabou de achar que é 0,018, já arredondando, tá? Metros cúbicos. Então, observa que a unidade de medida final vai ser quilos por metro cúbico. Ok? Então, aqui eu vou conseguir uma resposta também. Né? Quanto que vai dar essa continha aí? 45 dividido pelo volume. Olha, nós temos aqui, ó, 2.495 quilos por metro cúbico. Quilos por metro cúbico. Beleza, então aqui a gente achou também outra resposta. Aí voltando, quando a gente volta lá no enunciado, eu não tenho 2.495, mas tem 2.500. Isso aqui com certeza é esse arredondamento aqui que eu fiz. Ó, se eu pegar 0,018 e dividir 45 por esse valor, aí sim nós vamos ter 2.500 exato. Então eu vou até tirar esse 0,3 aqui, para bater com a resposta direitinho lá. Então aqui eu tenho 2.500 quilos por metro cúbico, que é a massa específica desse bloco de concreto. Alguma dúvida? Sanou, essa eu estava em dúvida. Ok. Para finalizar o exercício, ele pediu para calcular também o peso específico. Então, o que é o peso específico? O peso específico, gente, é uma formulazinha parecida com essa aqui. Ó. Só que agora, ao invés de eu ter massa, eu vou pegar força, peso. Ó, força, peso dividido pelo volume. Então, olha que interessante. Quando eu falo de força, peso dividido pelo volume, a gente sabe que força, peso massa vezes aceleração da gravidade, igual a gente viu lá em cima já, vocês já viram isso aí nas físicas passadas aí, ó. Então, eu tenho força, peso dividido pelo volume, que é massa vezes aceleração da gravidade dividido pelo volume. Só que a gente acabou de ver que massa dividido pelo volume, que é isso daqui, ó, é o próprio ρ. Ou seja, eu posso dizer também que então, olha só, aproveitando esse raciocínio aqui, ó, gente, aqui também a força, o peso específico é representado por uma letra grega que é o gama. Vamos achar aqui o gama, eu tinha copiado o ρ. Tá aqui, ó, gama. Então eu posso pegar só multiplicar pela gravidade, não? Pode, perfeitamente. Então, como é que ficaria aqui, então? Eu poderia dizer que, na verdade, o peso específico, ele vai ser igual ao ρ, que a gente acabou de calcular, vezes a aceleração da gravidade. Muito bem observado, exatamente isso. Então, continuando o raciocínio, ó, aqui, então vai ser igual a o ρ 2.500, ok? Que a gente achou lá em cima. Então, 2.500 vezes a aceleração da gravidade, 9,81. Bom, veja bem. Ó, eu estou falando de força-peso. A unidade de medida de força é newtons, não é isso?
Então, vamos continuar aqui embaixo. Aqui. A unidade medida, então, de força-peso é newtons, e volume é metro cúbico. Então, eu vou ter newtons por metro cúbico, que vai ser a unidade final. Então, eu tenho 2.500 vezes 9,81. Eu tenho 24.525 newtons por metro cúbico. Beleza, então, aqui eu tenho uma resposta, né? Ó, qual que é a sequência, então? Volume 0,018, o ρ, 2.500 kg por metro cúbico, e gama, que é a força, o peso específico, 24.525 newtons por metro cúbico. Vamos olhar lá no exercício, ver qual que é. A gente já tinha matado já pelo volume, que seria a primeira resposta. 0,018, 2.500, 24.525. Ok? Então, isso aqui já foi resolvido, né? Vamos ver o próximo. Informe o seu nome. Aqui vocês têm dúvida? Preciso de ajuda? Esse daqui, gente, do sensor de nível, eu resolvi a última aula, né? Já tem a solução dele. Inclusive, eu acho que a solução está nesse arquivo aqui, ó. Tá aí, ó, a solução desse exercício, né? Peguei pressão, ele pediu para calcular a pressão indicada pelo transmissor de nível, né? Ele quer saber o seguinte: quanto que vale a altura H? Quanto que é um transmissor de pressão que, na verdade, ao invés de ele indicar pressão, ele indica para mim a altura do nível de água. Quanto que vale essa altura? Eu venho nessa fórmulazinha de pressão de coluna de fluido, que pressão é igual a pressão inicial mais ρGH. Ele deu para nós que a pressão lá no fundo do reservatório é de 125 kPa absoluta, né? Ou seja, eu estou somando a pressão atmosférica. Deu que a densidade aqui ele é utilizado gasolina, né? Então que tem uma densidade relativa de 0,72, ou seja, o ρ vale 720 kg por metro cúbico. Eu vou substituir, ó, a pressão vai ser 125, a pressão atmosférica 101.300, mais 720, que é o ρ, vezes 9,81, aceleração da gravidade, e o H. Eu preciso achar o valor de H. Remanejando a fórmula, nós achamos aqui um valor de H de 3,35 metros. Que está aqui, ó. 3,35 metros. Que a gente já tinha resolvido na última aula. Certo? E por último... Deixa a gente copiar ele rapidinho, Arthur. Oi? Deixa a gente copiar a resolução dele rapidinho. Pode, eu vou enviar para vocês esse arquivo aqui também. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar no portal, vou mandar no aplicativo. Aí quem puder também, já que vocês têm um grupo aí de WhatsApp, né, todo mundo vai entrar no grupo, vocês poderiam compartilhar esses arquivos lá no grupo de WhatsApp de vocês. Ó, não quero... Não. Oi? Nem todo mundo tá nos grupos do WhatsApp deles, não. Dessa aula, não. Então, aqui, ó, tem o telefone do Silas, para ele colocar, vocês mandam uma mensagem para ele, e ele vai adicionar vocês no grupo, tá bom? Estou colocando aqui o meu celular também, se alguém quiser chamar aí, pode me chamar que eu mando o material. Se quiser me colocar no grupo aí, pode, só que eu não quero trabalhar a festa de vocês no grupo, às vezes vocês estão combinando lá, né, de depositar um dinheiro para mim de surpresa, aí eu vou atrapalhar a surpresa de vocês aí no grupo. Então, mas pode me chamar no WhatsApp, se quiser me adicionar no grupo também pode, não tem problema não, eu vou esclarecendo essas dúvidas de vocês aí também. Mas de qualquer forma, essa solução eu vou colocar no portal, vou colocar no aplicativo, né, que é esse Remind, igual eu estou falando para vocês aí, ó. Baixa o aplicativo, procura o código da disciplina, esse material eu vou disponibilizar todo para vocês, inclusive com o vídeo da aula de hoje também. Ou então vocês postem aí no grupo também de WhatsApp aí de vocês. Mas está aqui a solução do exercício, né, que a gente tinha feito na última aula. Alguém pediu para tirar essa dúvida e eu tinha resolvido esse exercício aí na última aula.
Pode seguir? Sim. Pode. Então vamos lá, vamos resolver o último então. Eu vou copiar isso aqui, ó, para a gente poder resolver esse exercício. Ok. Eu vou precisar, para resolver esse exercício, essa fórmulazinha de novo aqui, ó. Eu vou até copiar de novo. Essa fórmula aqui. Tá? Vamos deixar ela no ponto aqui para a gente poder utilizar. Vamos voltar lá, vamos entender então o exercício. Ele fala o seguinte, que ó, aqui do lado esquerdo eu tenho uma tubulação de água, tem fluxo de água aqui descendo. E aqui eu tenho uma outra tubulação. Essa tubulação ela é como se essa daqui estivesse entrando no plano da tela aí do dispositivo de vocês. Dentro dessa tubulação de cá, ó, eu tenho um óleo SAI 30. Ele já deu o que esse óleo ele tem uma massa específica de 890 kg por metro cúbico. E eu utilizo o manômetro em U para poder medir a diferença de pressão dessa tubulação com essa daqui. E ele pediu para calcular a pressão no ponto A. Né? Então, nós vamos calcular a pressão no ponto A a partir da pressão no ponto B, porque ele deu que a pressão manométrica em B é de 87 kPa. Tá? Vamos copiar isso daqui, então. Vamos começar a copiar esse exercício e levar para lá. Ok, vamos copiar o enunciado. Esse daqui eu vou chamar de 3, tá? Certo, vamos copiar o desenho aqui agora. Ok, gente. Então nós vamos começar por aqui, ó. Que pressão é igual a pressão inicial mais ρ vezes G vezes H. Ok? Eu quero marcar alguns pontos para a gente determinar quais são as pressões intermediárias que nós vamos achar aqui. Ó. Deixa eu marcar esses pontos aqui. Nós vamos precisar primeiro achar a pressão nesse ponto aqui. Ó. Vai ficar um pouco fora aqui, já vou corrigir. A pressão nesse ponto. A pressão nesse ponto aqui, eu vou chamar de pressão no ponto A. Tá? Então, aqui vai ser a pressão no ponto A. Tá ali, ó, pressão no ponto A. Uma vez que eu achar a pressão no ponto A, eu consigo voltar aqui e descer mais um pouco e achar a pressão nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, se eu analisar que a pressão nesse ponto aqui, ó, é a mesma pressão nesse ponto aqui, ó. Por que eu sei que a pressão é a mesma? Porque toda essa parte da tubulação aqui tem mercúrio, ó. Daqui até aqui tudo isso é mercúrio. Como a pressão depende exclusivamente da altura, considerando que o fluido é o mesmo, então eu vou dizer que a pressão nesse ponto aqui, que eu vou chamar... Ah, gente, eu não vou chamar aqui de A não, porque eu já tenho A e B, tá? Eu vou chamar aqui de ponto C, e aqui eu vou chamar de ponto D. Ô, Arthur, eu sempre vou pegar onde os dois fluidos se encontram, até do outro lado do manômetro? Perfeito, é isso aí. É essa analogia. Porque aqui, ó, eu tenho uma mudança de fluido. Deixa eu tirar essa linha aqui, ó. Depois eu volto com ela. Então, tudo isso daqui para cá, ó, tudo isso daqui é mercúrio, tá? E daqui para cá é água, e aqui é óleo. Como eu sei que aqui muda, a interface muda, então se eu traçar uma linha daqui para cá, eu posso dizer então que a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui, ó. Ou seja, eu vou trazer aqui, ó, eu vou falar que o ponto D também está de cá, ó.
Então, se eu calcular a pressão no ponto C, eu vou calcular a pressão no ponto D, e a ponto D está de cá e de cá. Então a pressão no ponto C também, se eu olhar do lado de lá, vai ser a mesma também? Não, não vai ser a mesma do lado de cá pelo Porque seguinte, os fluidos é diferente. Exatamente. De cá eu tenho mercúrio e de cá eu tenho água. Não tenho, eu não tenho uma interface do lado de cá de óleo com água, eu tenho óleo com mercúrio aqui. Ó. Beleza. Isso aí. Ok, gente. Então, eu vou colocar um outro lembrete aqui também que a gente vai precisar. Ó. Deixa eu copiar isso aqui. O outro lembrete que é o seguinte, aqui ele fala que a pressão no ponto, vamos chamar aqui, a pressão no ponto B é igual a 87 quilopascal. Só que ele me fala que essa pressão é manométrica. E também ele pediu para calcular, vou até colocar entre parênteses, ó, manométrica. Então, o que significa pressão manométrica? Quando eu falo que a pressão é manométrica, eu estou dizendo que eu tenho que desprezar, alguém perguntou isso mais cedo aí, ó, a pressão atmosférica. É isso aí, ó. Então a pressão no ponto B é 87 kPa manométrica. Significa que eu tenho que desprezar a pressão atmosférica. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aproveitar essa fórmula aqui, ó. Não vou apagar ali, não. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Eu vou chegar aqui, ó, e vou riscar, né? Eu vou cortar a pressão atmosférica. Por que eu estou cortando a pressão atmosférica? Porque ele pede a pressão manométrica. Então, a pressão, né, que a gente vai considerar a pressão num ponto qualquer, deixa eu só editar a fórmula que eu estou usando aqui, ó, Rho do mercúrio. Oi, pode falar. Aqui, mas se ele tem uma pressão manométrica, ele não tem que multiplicar a pressão atmosférica, não? Então, eu tenho que, na verdade, a pressão manométrica, eu desprezo a pressão atmosférica, tá? Deixa eu só corrigir isso aqui, ó, e já vou explicar melhor. Vou deixar assim. Tá. Mas é importante essa dúvida sua, que a gente pode colocar isso de uma forma mais clara aqui, ó. Deixa eu mudar isso aqui. Pronto. Ok. E, na verdade, existe um conceito que é o seguinte, né? Que esse conceito ele diz que a pressão absoluta, ela é igual à pressão manométrica, então eu vou chamar aqui, ó, de Pman, ok? Mais a pressão atmosférica. Ok. Então, esse é o conceito que a gente tem que lembrar dele. Pressão absoluta é igual a pressão manométrica mais pressão atmosférica. Vamos escrever isso aqui do lado assim, ó, vai ficar legal aqui. Ó. Então, vamos colocar pressão ABS. O que é isso aqui? Pressão absoluta. A pressão manométrica está aqui, ó, Pman. ATM, pressão atmosférica. Uma colinha aqui, ó, vou deixar aqui desse jeito assim. Bom, então observe o seguinte, ele fala que todas as pressões envolvidas são pressões manométricas, ou seja, a pressão atmosférica ela não está atuando no interior do sistema. Uma vez que ela não está atuando no interior do sistema, eu tiro a pressão atmosférica da equação. Então, se eu estou falando que a pressão atmosférica
ela vai ser eliminada da equação, eu posso simplesmente pegar essa equação aqui, ó, que a gente estava trabalhando, e vou pegar essa equação e retirar a pressão atmosférica da equação. Pronto. Então, a pressão no ponto C, eu preciso calcular a pressão no ponto C. Vai ser o rho do óleo, vezes G, vezes o H1. O H1 eu estou considerando esses 6 centímetros. Ok? Então, olha lá. Se eu trazer isso para cá, ó, então a pressão no ponto C vai ser igual ao rho do óleo. Ele me falou que o óleo pesa 890 kg por metro cúbico. Tá? Vezes a aceleração da gravidade. Então, 9,81. Vezes aquela altura lá de 6 centímetros. Então, vou colocar aqui, 0,06, que é a altura em centímetros. Então, vamos calcular isso aqui, 890 vezes 9,81 vezes 0,06, dá 523,854. Acho que eu fiz uma conta errada aqui. Deixa eu ver. 890, 9,81,06. Não, tá certinho. 523,85 Pascal. Ok, eu achei a pressão no ponto C. Agora, eu consigo calcular a pressão no ponto D. Né? Como é que vai ser a pressão no ponto D? A pressão no ponto D, eu vou usar o mesmo raciocínio, porém, agora eu estou considerando mercúrio. Né? Então, vamos considerar assim, pressão no ponto D. Agora eu vou usar, ao invés de usar o rho do óleo, eu vou usar o rho do mercúrio. Então, eu vou colocar aqui, ó, HG. Vezes G vezes esse H. Agora, de quanto que vai ser esse H, hein? Aqui que costuma dar um pouquinho de confusão. Deixa eu colocar aqui uma setinha aqui, ó, para poder nos ajudar aqui nesse entendimento. Se eu quiser saber essa medida daqui para cá, ó, vou até colocar aqui também, vou colocar uma outra coisinha aqui. Quanto que vale essa medida, hein? Aqui, dessa linha que eu tracei aqui no ponto C, para essa linha que eu tracei no ponto D. Ó, veja bem. Daqui de baixo até aqui, ó, eu tenho 4 centímetros. Daqui de cima até lá embaixo, eu tenho 11. Né? Então, vou até colocar um outro lembrete aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, que essa medida H2, que eu estou chamando aqui de H2, ela vai ser uma medida que vai ser 11 menos 4. Vê se vocês estão de acordo comigo. Então, vai ser 11 centímetros menos 4 centímetros. Então, eu tenho que essa medida ali, ó, o H2, vai valer para mim 7 centímetros. Vocês concordam? Que é a medida daqui para cá. Então, essa medida aqui para mim, ó, 11 centímetros. Não é 5 não, Martur? Martur? Como é que é? Oi? Não é 5 não, a altura aí? Não, veja bem. Eu vou te trazer para cá. Ó. Geralmente dá essa confusão mesmo. Vou aumentar o zoom aqui, ó. Você colocou 11, Martur, é 7. Tá, vou corrigir lá. É só para responder a primeira pergunta, é o seguinte, ó. Essa medida daqui para cá, ó, não existe um alinhamento aqui, não. Tá? Ah, tá. Tá vendo? Não existe alinhamento, não. Beleza. Ficou muito próximo e dá essa confusão mesmo aí que você falou. Tranquilo. Ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, essa medida aqui, ó, 11 centímetros. Oi? Só um detalhe. A pressão aí no ponto C tem que somar os 87 kPa, não? Cara, tem, é verdade. Sim, você tem razão.
Na verdade, esse raciocínio aqui, ó, valeria para a pressão no ponto B, ó. Ah, aqui seria a pressão no ponto B. Tá, vamos corrigir isso aí, você está certíssimo, foi falha minha aqui. Então, a pressão no ponto B, né, seria a pressão atmosférica mais o rodo-óleo. Eu vou até tirar isso aqui de H1, vou chamar aqui de um H qualquer. Tá? Então, beleza. Nós vamos ter que trazer essa equação para lá. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Ok. Vamos corrigir aí esse cálculo. Bem observado. Ó, então, a pressão no ponto C vai ser a pressão no ponto B. Mais o rho do óleo e tal. Ficou claro aí, gente? Então, aqui eu tenho 87.000 Pascal, tá? Mais 890 vezes 9,81 vezes 0,06. Por isso que eu estava achando essa pressão aqui baixa. Esse erro que eu estava cometendo ali, de não somar a pressão no ponto C. Vai dar 87.523. Isso. Então, vamos lá, 87.523, né? Isso. 87.523 Pascal. Beleza. Achamos a pressão no ponto C. A pressão no ponto D, nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Então, a pressão no ponto D, que é mais embaixo, eu tenho que somar a pressão que eu achei lá em cima, que é a pressão do ponto B. Então, aqui eu tenho PC, mais o rho. Agora, vou usar o rho do mercúrio, que aqui embaixo eu tenho mercúrio, né? Vezes G, vezes o valor de H2. O H2 vale esses 7 centímetros aí que eu estava demonstrando para vocês ali. Ó. Então, a pressão no ponto D vai ser igual. A pressão no ponto C, 87.523, que a gente achou. Mais o rho do mercúrio. O rho do mercúrio, ele deu aqui, ó, 13.560 quilos por metro cúbico. É uma dúvida que pode surgir, mas no outro foi 13.550. O que muda? É a temperatura. A massa específica de um fluido varia muito com a temperatura. Então, tem essas variações, sim. Ok, isso daqui vezes a aceleração da gravidade, 9,81, e vezes aquela altura lá que a gente achou de 7 centímetros. Então, 0,07, que é 11 menos 4. Tá? Então, esse valor aqui, ó, vai dar 13.560, 9,81 e 0,07. $96.000, então deu 96.835,5 Pascal. Ok, então achamos a pressão no ponto D, tá? Observa que a pressão no ponto D, ela está aqui do lado direito e também está do lado esquerdo aqui, ó. Agora, eu já consigo achar a pressão no ponto A, né? Como que seria para achar a pressão no ponto A? Foi justamente uma dúvida aí que alguém tinha me perguntado, acho que foi o Silas. Por que eu tenho que subtrair? O fato é que eu tenho que subtrair agora. Né? Para eu achar a pressão no ponto A, eu tenho que sair do ponto D para o ponto A, ok? Gente, observe o seguinte. Existe uma outra forma da gente calcular a pressão no ponto D. Vamos analisar aqui, ó. Tudo bem, a gente achou a pressão no ponto D, a gente sabe que vale 96.835 Pascal. Agora, eu calculei essa pressão considerando o lado direito aqui, ó, que é o lado do mercúrio, que é esse fluido que está de cá. Agora, e se eu fosse analisar o lado da água? Analisando o lado da água, a pressão no ponto D seria a pressão no ponto A, mais o rho da água, então vou colocar aqui, ó, H2O, mais G vezes esse H3, né? Vou considerar o H3 ali,
como sendo essa medida de 3 centímetros. Ou seja, o H3 vale esse 5. Ó, a pressão no ponto D é igual à pressão no ponto A, mais o ρ da água, vezes G, vezes esse H aqui de 5 centímetros. A pressão no ponto D, ela é maior do que a pressão no ponto A, porque ela está mais abaixo. Quanto mais abaixo, maior a pressão. Só que eu não quero calcular a pressão no ponto D, eu quero calcular a pressão no ponto A. Então, a pressão no ponto A vai ser igual, é só eu trocar aqui ó, o D pelo A. Ó. Então, remanejando a equação, eu pego toda essa parcela aqui, que é ρg, H, jogo para o outro lado, ela vem subtraindo. Então, vai ser a pressão no ponto D menos o ρ da água, vezes G, vezes H3. Então, olha só, desse jeito aqui eu vou calcular a pressão no ponto A, 96.835,5 menos o ρ da água, ele pediu para usar o ρ da água de 998 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, 9,81, e vezes o valor de H, que é 0,05. Vamos ver quanto que dá aqui a pressão no ponto A. R$ 96.346. 96.336, né? 46. Aí a questão de arredondamento, que eu peguei os números cheios aqui na calculadora, sem arredondar, mas 936, 946, ainda é aceitável, tá? 96.336 que deu o meu valor, né? De vocês pode dar uma diferençazinha aí, ó, mas é pouca coisa. Pascal. Então, essa daqui, ó, é a resposta do exercício. Tá? Então, vamos conferir lá no exercício qual que seria a alternativa correta, né? Vai tudo. Espera só um pouquinho. Oi. Tá bom. Então, veja bem, ó, aqui, ó. Inclusive, quem colocou aí, quem estava falando 96.346, né, é exatamente a resposta que deu no enunciado ali, tá? Então, vou até mudar aqui, 946, pronto. Tá aí, ó. Então, ok, achamos a pressão no ponto A, 96.346 Pascal. Poderia colocar isso também em forma de quilopascal, né? Então, seria 93,346 quilopascal. Marco Túlio, o fluxo da água aí não influencia em nada, não? Influencia, exatamente. Inclusive, esse é o assunto da matéria que nós vamos entrar agora, nesse momento, né? O fluxo da água, ele provoca uma queda de pressão, né? Ele provoca uma redução de pressão, tá? Mas observe o seguinte, aqui eu estou considerando a água em fluxo de cima para baixo. Esse, onde está o ponto B aqui, ó, isso aqui também é uma tubulação, mas é uma tubulação que passa óleo. É como se a tubulação ela estivesse entrando na tela do seu dispositivo. Então eu tenho óleo entrando ali também. Como eu tenho massa específica diferente, vazão diferente, velocidades diferentes, eu posso ter a pressão no ponto A maior ou menor do que a pressão no ponto B. Tá respondido? Beleza. Ok, gente. Então, olha só. Vamos voltar aqui no exercício. Eu já fiz... Só falta esse último aqui, que para mim é o mais fácil de todos, né? Vamos fazer também, já que a gente está até aqui, né? Vamos fazer todos. Pronto. Ok, deixa eu copiar isso daqui, ó. Vamos voltar lá, então. Esse aqui é moleza de fazer. Eu vou contar para vocês de onde que eu tirei esse exercício que eu vou fazer agora. Eu gosto de contar porque é motivante. Vou deixar só esse aqui que eu vou precisar, tá? Esse exercício, o enunciado, esse aqui é o 4.
Ó, um reservatório industrial com volume de 0,916 metros cúbicos é utilizado para armazenar óleo lubrificante. Sabendo-se que o peso total do óleo armazenado é de 825 quilos, qual é o valor da massa específica, do peso específico e da densidade relativa do óleo são, respectivamente. Olha, então, nós vamos voltar, acho que eu vou até apagar isso aqui. Ó. Vamos começar calculando a massa específica. Né? A massa específica vai ser mais fácil para nós, é por onde que a gente tem parâmetros suficientes para poder calcular. Ó. Esse exercício aqui, ó, tá aqui, ó. Vou até aproveitar essa formulazinha e levar para lá. Massa específica é massa sobre volume, né? Então, ele fala que nós temos aí 825 quilos de óleo lubrificante. E o volume é de 0,926 metros cúbicos. Então, dessa forma aqui, ó, eu consigo calcular a massa específica desse óleo. Então, eu vou pegar 925 e dividir por 916, 0,916. Então, a gente tem uma massa específica de 900 quilos por metro cúbico. Então, tá aí a primeira resposta. Calculamos aí a massa específica, tá? Bom, aí vamos para o segundo. Aí ele pede o peso, opa, aqui ficou até peso, é peso, né? Depois eu tenho que corrigir isso lá. Ó, então, o peso específico. O peso específico, aqui também a gente até fez algo parecido, ó, tá aqui a fórmula do peso específico. Vou jogar lá. Ó, peso específico é a força peso sobre volume, né? A gente já viu que dá massa vezes aceleração sobre o volume, ou seja, o peso específico é a densidade, que a gente achou aqui, ó, vezes a aceleração da gravidade. E a densidade que a gente achou foi de 900 quilos por metro cúbico vezes 9,81. Ou seja, aqui a gente vai achar um peso específico de 900 vezes 9,81, 8.835,4 newtons por metro cúbico. Então, aqui também eu já tenho outra resposta. Ok, já achei o peso específico e a massa específica. O que mais que ele pediu? Sabendo que o peso total do lubrificante é 825, o valor da massa específica, do peso específico, e da densidade relativa, né? Então, ok, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular agora a densidade relativa. A densidade relativa, até bom que fica como uma revisão para vocês aí. A gente estava falando aí agora há pouco. A densidade relativa é uma comparação entre o peso específico ou a massa específica do objeto. Então, a gente vai chamar de SG, que é a densidade relativa. Vou até colocar isso aqui também assim, ó. SG. O SG, que é a densidade relativa de um fluido, ele é igual, então, eu quero saber, comparando a massa específica do fluido, nós vamos escrever dessa forma, se botar. E vou pegar a massa específica do fluido e dividir pela massa específica da água. A 4 graus Celsius. Então, quanto que pesa a água a 4 graus Celsius? Ela pesa 1.000 quilos por metro cúbico. Ou seja, ó, eu estou falando o seguinte.
isso daqui é o conceito de SG, ó, densidade relativa. O Rho da água a 4 graus Celsius, vou até escrever dessa forma assim. Então, o Rho da água, aí eu vou colocar H2O, a 4 graus Celsius, vale 1000 quilos por metro cúbico. Vou até colocar um lembrete aqui, ó, tá? Que isso daqui, ó, beleza, isso aí, ó. Então, o Rho da água é uma forma de saber quantas vezes que esse fluido é mais leve ou mais pesado que a água. Então, para a gente poder calcular o SG desse óleo lubrificante, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a massa específica do fluido, que a gente acabou de calcular, 900 quilos por metro cúbico. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Para cá. Então, ok, tá aí, ó, 900 quilos por metro cúbico. Quanto que pesa a massa específica da água a 4 graus Celsius? Ela pesa 1000 quilos por metro cúbico. Então, substituindo aqui também, ó, eu quero que vocês observem o seguinte, eu vou cortar quilos por metro cúbico com quilos por metro cúbico. Ou seja, eu tenho um SG aqui que ele não tem unidade de medida, ele é adimensional. E esse caso, o SG desse óleo vale 0,9. Só isso. Nós vamos responder desse jeito aí. 0,9. Ok? Bom, vamos analisar ali as alternativas. Nós temos 900, tá? Voltando lá. 900, 8.835 e SG igual a 0,9. Então, seria essa última resposta aqui. Como é que tu... Oi, pode falar. Tem como voltar lá com aquela de anotar? Você pelo menos bater uma foto? Tem. Claro, com certeza. Vou voltar aqui agora. Marco, Pode perguntar. a matéria que você vai passar agora é muito grande ou não? Não. É rapidinho, eu vou passar só o conceito, a teoria. Na próxima aula a gente entra com os cálculos. Dá tempo de corrigir um da lista antes? Qual que você quer? O exercício 20. Deixa eu ver aqui se eu acho o exercício 20. Copiou aí? Alguém estava pedindo para copiar? Deu tempo? Dei, obrigado. Ok, exercício 20. Quem foi que pediu? Joelma. O Joelma, eu vou te fazer uma sugestão. Se você tiver concordar, ok. Eu recomendaria a gente deixar esse exercício 20 e não preocupar com ele agora. Ele tem uma série de transformações aí que está no sistema inglês, e isso vai dar um trabalhinho danado. E pensando que a nossa exercício avaliativo é na próxima aula, e não vai ter nada desse na prova, eu gostaria de pedir, de sugerir, da gente resolver esse exercício na pós-avaliação. O que você acha?
Pode ser. Outro Pode que eu ser. não consegui fazer foi o 24. Também não precisa preocupar, não, né? O 24 é bacana de resolver. A gente pode resolver, sim, tranquilamente. Ele também eu embolei aqui, não dei conta, não. Tá. Ó, o 24 e o 20 que você pediu ali, em termos de conceito, é basicamente quase a mesma coisa. O que muda é que um está no sistema inglês e o outro está no sistema internacional. Tá? Então, eu vou resolver o 24, a gente pode resolver aqui agora, não tem problema não. Faço agora com vocês, que eu acho que é até interessante. Deixa eu já... Mas se ele não for interessante para a prova, pode deixar para lá. Não, ele é muito interessante para a prova, eu nem lembrava dele, mas já que você falou... Brincadeira, viu, Joel? Ele, gente, não culpa o Elma não, tá? Se cair na prova. Vai cair. Vai cair, Marco Túlio? Talvez. Esse aí foi questão de prova passada. A ideia é ter um modelo de cada, porque se cair na prova não tá tão enrolado. Ele realmente foi um modelo eu dei na prova, a gente gasta muito mais tempo lendo o enunciado do que resolvendo. Mas geralmente o pessoal assusta, né? Então vamos copiar aí, ó. Não, eu estava inspirado quando eu elaborei esse daqui, viu? Vamos... eu falo que eu falo inspirado por causa do contexto, sabe? Vou explicar para vocês. Ô, Marco Túlio, às vezes se tiver mais algum interessante para a prova aí, você deixa a matéria para a próxima aula. Não, vamos preocupar com o tempo, não. Vamos, na verdade, procurar em desenvolver o conteúdo de forma que vocês entendam. Esclarecer dúvida é importante. Estou preocupada em entender tudo para na hora da prova estar tranquilo. Uhum. Nesse texto aqui. Como vai ser a prova, Marco? A prova vai ser igual esse exercício que a gente acabei de resolver com vocês aí. Ó. Vai ser algo online ali, vou dar umas alternativas para vocês escolherem a resposta. E vocês vão calculando e achando a resposta lá do enunciado. E esses reservatórios submersos aí, essas comportas não vão cair, né? Claro. Vai cair, porque não é a parte mais divertida da matéria até agora é essa. Não, vão perder a oportunidade de se divertir. Tá louco. Marco. Diego. Vai ser mais ou menos quantas questões na sua prova? Cara, igual o trabalho aí. Ó. Deve ser talvez umas 4 ou 5 questões. E não é prova, não, gente. Vai ser muito mais um exercício avaliativo, né? Do que prova. Então. Mas deve ser desse modelo aí que Já que é exercício, você pode tirar dúvidas. Mas a ideia é essa mesmo. Eu vou estar disponível segunda-feira para tirar dúvidas de vocês. E a diferença é que esse daqui agora eu estou resolvendo, né? Esse exercício eu estou resolvendo todo, mas na prova eu não vou resolver, mas eu vou ajudar bastante. Na prova, não. Se precisar de resolver algum, eu resolvo, mas eu quero que vocês tentem primeiro. Vai ter tempo, Marco Túlio? Vai ser no horário da aula? Como é que vai ser? A prova vai ser o seguinte. Eu acredito que no sábado eu consiga mandar o link para vocês. Vou deixar disponível para vocês do sábado até terça-feira. Até terça-feira à noite, pra vocês tentarem resolver. Vocês tentaram, não, para vocês resolverem. De sábado até terça para resolver? De sábado a domingo. Vou ver como é que vai ser a minha demanda aqui no sábado, que eu tenho que elaborar outros também. Na pior das hipóteses, de domingo a terça. Então, vocês vão ter domingo, segunda, vocês não fazem nada segunda mesmo, ninguém trabalha. Terça-feira. Eu tô trabalhando, né? Não trabalha Quem não trabalha? Ninguém trabalha, não. Eu sei que todo mundo fica preocupado só de estudar. Só o Marco Túlio é de boa. Gente, na visão do professor, todo aluno, ele não trabalha,
e ele só tem a matéria dele para estudar, não precisa estudar nenhuma outra. Então, eu estou indo nessa linha. Eu sei que vocês não vão ter outra prova, vocês não estão fazendo outra matéria, ninguém trabalha. Marcos, Então, cuidado de como quem trabalha no hospital. Na visão do professor, você passa todo mundo também, né? Isso aí é outra história. Podemos, gente? Depende dessa matéria formar, hein? Relaxa, vai dar tudo certo. Podemos, bora lá. Vamos embora. Ó, esse aqui é um caso real, eu fiquei entusiasmado porque na época a Toshiba aqui de Contagem, ela fabricou esse transformador, na época que foi fabricado, ele foi um dos maiores transformadores do mundo, e ele foi vendido para uma mineradora na Suécia, né? E depois ela até fabricou outro, vendeu para uma outra mineradora, uma indústria no Chile também. Então a Toshiba aqui de Contagem é referência mundial em fabricação de transformadores, tá? Esse é um transformador de 225 megavolt ampere, então é um transformador de uma potência considerável, né? 275 mil volts, etc. Mas o fato, gente, até o seguinte, ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Vocês entenderem o contexto, né, de um todo. Olha só. O transformador, ele esquenta muito. Então, para poder refrigerar o transformador, é utilizado um óleo. Tá? Esse óleo, ele passa nas bobinas do transformador e retira o calor. Aqui em cima, ó, esse tanque é o reservatório de óleo. Tá? Então, aqui fica armazenado o óleo. O óleo ele desce por gravidade, passa no interior das bobinas do transformador e retira o calor. E a gente sabe que o óleo, quando ele esquenta, a massa específica dele diminui, ou seja, o óleo fica mais leve, ele tende a subir. Então, quando o óleo ele pega calor, ele passa nessas placas, né? Então o óleo quente, ele passa, né? Olha só, o óleo ele desceu, vamos considerar o momento inicial. O óleo passou pelo transformador, pegou o calor, à medida que ele pega o calor, ele vai ficando mais leve. Então, ele sobe, passa pelo sistema de troca de calor, que aqui eu tenho um sistema de convecção forçada, né? Eu tenho uma bomba que joga o óleo para o reservatório, daqui em cima ele desce por gravidade e ele fica circulando. Então, ele desce, pega o calor das bobinas, passa nos trocadores de calor e nas ventoinhas, refrigera, a bomba joga ele para cima de novo e ele fica circulando o tempo todo aqui, tá? E nesse contexto desse exercício, a gente sabe que o transformador está cheio de óleo. Então, eu tenho o reservatório de óleo aqui em cima, né? E aqui embaixo, o transformador também está completamente submerso em óleo no interior dele. Ou seja, o transformador em si é uma caixa moldada repleta de óleo, tá? Então, quando a gente analisa esse desenho, ó, o transformador é esse daqui, ó, uma caixa que está cheia de óleo e eu tenho um reservatório lá em cima, que está 8 metros acima do nossa situação problema. O que é situação problema? Ele fala que aqui embaixo tem uma janela de inspeção, uma escotilha, onde que tem uma placa fixada, tá? Essa placa ela mede 80 centímetros de altura e largura de 60 centímetros. E ela é parafusada, e quando precisa de inspecionar o transformador, esgota-se o óleo e retira a placa para poder inspecionar o transformador por dentro. Tá? Ou seja, o que ele pede para calcular? Ele fala o seguinte: quantos parafusos tem que ser utilizados nessa placa para manter a placa fixa no lugar, considerando que cada parafuso é capaz de suportar 20 kN de força máxima. Gente, quando eu analiso essa placa aqui, ó, se eu isolar somente essa placa, vamos fazer o seguinte, ó, vamos analisar o desenho dessa placa aqui, ó. Vou dar um zoom aqui nessa placa, ó, tá? Eu quero analisar essa situação. Olha, trazendo essa placa para cá, ó, eu teria uma situação que seria isso daqui. Ah, preto ficou muito forte. Vou colocar aqui uma cor mais fraquinha. Ok. Tá aqui a placa, tá bom? E nessa placa, ela tem 80 centímetros de altura, né? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, vamos colocar essas medidas também.
Ok, vou colocar aqui mais uma... Beleza, muito bom. Ou seja, essa medida aqui, ó, vale 80 centímetros, tá? E nós vamos precisar dessa medida daqui a pouquinho. 80 centímetros. E a largura dessa placa vale 60 centímetros. Daqui a pouco nós vamos precisar também. Bom, a questão é que a gente já sabe que o óleo, por ser um meio fluido, ele exerce uma pressão, uma força sobre essa comporta, sobre essa escotilha aí. Tá? E essa força a gente consegue determinar. Vamos colocar de vermelho aqui. Ok. Vou chamar isso aqui de força F, ó, que vai ser a força do óleo sobre essa placa de inspeção, essa placa de escotilha, né, vamos dizer dessa forma. Está aqui, ó. Né? Então, o F, na verdade, é a força do óleo. Né? Então, vamos trazer isso aqui para baixo, para ficar, né, bem claro. É a força do óleo sobre a placa submersa, sobre a superfície submersa. Bom, ok. Qual que é o raciocínio que nós vamos empregar aqui? Nós vamos empregar um raciocínio que é o seguinte, ó. Como é que eu vou calcular a quantidade de parafusos? Bom, eu vou partir do pressuposto seguinte. Ele me falou que cada parafuso ele aguenta uma força máxima de 20 kN. Né? Então, para eu saber a quantidade de parafusos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, ó, eu vou chamar de quantidade de parafusos como sendo o valor de N. Então, N vai ser igual a quantidade, a força total do óleo, dividido pela força máxima de cada parafuso. Ok, então pronto. Se eu tenho que cada parafuso aguenta 20 kN, eu calculo a força do óleo sobre a placa, vou pegar essa força dividida por 20, considerando que esses 20 aqui já tem um fator de segurança do próprio parafuso. Tá? Então, beleza, aqui eu já acho de quanto que é a quantidade de parafuso. E nesse caso, ô Marcos Túlio, nesse caso o HTP não influencia em nada, não? Não, nesse caso não. Como ele não pediu para calcular o centro de pressão, né, o HCP, para nós aqui não vai fazer diferença nenhuma. Ok. Ó, então, vou trazer isso para cá. Ó. Então, a força do óleo sobre a superfície que está submersa, aqui a gente já sabe como é que calcula nessa situação. Ó. Porque eu vou ter aqui uma pressão, ó, eu preciso de achar de quanto que vale a pressão nesse ponto aqui. Ó. Ok? E essa pressão ali, nós vamos chamar de pressão inicial, PO. P0, né? Pressão inicial. Então, aqui eu tenho a pressão inicial. Tá? Eu vou calcular a pressão nesse ponto. Por que eu preciso calcular a pressão nesse ponto? Se a gente voltar numa aula passada, aí a gente estava fazendo um exercício assim, o que a gente fez? A gente fez um formulário para várias situações. E a situação que se enquadra desse transformador é essa daqui, ó. Eu tenho uma superfície plana que está abaixo do nível do fluido. Então, para calcular a força, nós vamos aplicar essa equação aqui, ó. Só essa, vou trazer essa equação. Observando que não precisa de integrar mais, porque a gente já tem a resposta da integral aqui, ó. Quem gosta de aventura pode integrar, não tem problema não.
né? Mas quem quiser já a resposta de uma forma mais prática, está aqui, ó, né? Eu vou usar essa fórmula para poder calcular a força do óleo sobre a placa, tá? Que é justamente isso daqui, ó. Vou até trazer esse desenho para cá também. Tá aqui, ó. Beleza, então, bom, como é que eu faço para calcular? Primeiro, ó, a força é igual à pressão inicial, P0, vezes L, vezes H, o L é 80 centímetros, o H vale 60, o rho do óleo que foi dado, GLH2 sobre 2. Ok, então vamos voltar aqui, ó, só vou aproveitar uma formulazinha, exatamente essa daqui, porque a pressão inicial, o P0, né? O P0, deixa eu colocar, vai ser igual à pressão inicial. O reservatório, ele é aberto para a atmosfera, ele não é vedado. Como que eu sei que ele é aberto para a atmosfera? Ó, aqui eu tenho uma camada de ar. Ó. Esse triângulozinho com esses tracinhos embaixo indica para mim o nível do óleo. E, na verdade, a pressão atmosférica ela tem que atuar, o reservatório ele tem que ser aberto para a atmosfera, porque senão a bomba que faz o óleo circular não funciona. Aqui tem um dispositivo em todo reservatório de óleo que chama respirador, né? Ele deixa a pressão entrar lá dentro. Ó, então, a pressão P0 vai ser a pressão atmosférica mais o rho do óleo VG vezes o H1. Ou seja, nós vamos colocar aqui, ó, 101.300, que é a pressão atmosférica. Mais o rho do óleo. Vamos ver no enunciado de quanto que ele deu o rho do óleo. Ah, eu acho que eu esqueci de copiar a informação aqui. Deixa eu ver. Opa, é aqui. 820. 820? Devia estar na minha cara aqui, eu não vi. Ah, tá aqui, ó. Ficou faltando mais informação, né? Deixa eu só copiar aqui para completar o exercício, que é uma informação importante. Tá aqui, ó. Arthur. Diga. Esse exercício que está corrigindo agora, o 24 da lista 1, você vai disponibilizar ele junto com aqueles outros lá no portal também? Já está lá também. Mas está lá com a resolução, vai colocar o outro amanhã? Ah, não, a resolução eu vou colocar aqui, eu vou colocar tudo lá. Ok. Ok? Ok. Tá, antes de concluir, gente, deixa eu só ajustar isso aqui. Isso aí, ó, pronto. Agora tá bonitinho. Ok, então vamos lá. Beleza. Ó, o rho do óleo 820, né? Tá até aqui ó, a informação que estava faltando. O rho do óleo 820 kg por metro cúbico. Então vai ser 101.300 mais 820 vezes a aceleração da gravidade, 9,81, vezes o H. Quanto que vale o H? 8 metros. Então, aqui, ó, nós vamos calcular a pressão inicial para a gente jogar na fórmula de cima. Né? Então, a gente tem 101.300, 820, 9,81 e 8. Então, 165.654 Pascal. Ok. Achamos a pressão inicial. Agora eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, calcular o valor de F. Tá? Só lembrando que é o seguinte, nós vamos substituir tudo. Ó, o P0, então nós vamos substituir por esse número, 165.654. Ok. A largura são 60 centímetros, então está aqui, ó, L, então 0,6 metros.
O H, 80 centímetros, então 0,8 centímetros. Aí o rho do óleo, 820, tá? A aceleração da gravidade, 9,81. O L, de novo, 0,6. E o H aqui agora, ó, o H vai ser 0,8. Opa. ao quadrado sobre 2. Ok, então daqui nós vamos determinar o valor da força. Né? É a força do óleo sobre a placa submersa. Tá? Deixa eu calcular aqui. Oi. Aí não seria 8 metros, não, porque 80, você está calculando é o 8 metros ou 80 centímetros? Já te respondo, só um minutinho, deixa eu só terminar a continha aqui. Ah, não, você estava calculando na 80, tá certo. Ali, você está falando aqui, ó, e aqui, ó, esse H que entra, é o H, na verdade, é a altura da superfície submersa. Aqui entendi. Eu chamei de H minúsculo, que é os 8 metros, realmente. Beleza? Entendi, beleza. Aqui. Beleza, gente, olha, então a força deu 81.058,4 newtons. Esse daqui é o valor da força, né? Só que agora nós vamos calcular a quantidade de parafusos. Então, como que nós vamos calcular a quantidade de parafusos? Vai ser, eu vou pegar, ó, N, que é a quantidade de parafusos, chamei de N, vai ser igual a força total, né? Ou seja, a força do óleo sobre a placa, que é de 81.058,4, dividido, né, pela força máxima de cada parafuso. Então, cada parafuso aguenta 20.000 newtons. Tá? Então, eu vou até colocar newtons aqui. Eu vou colocar a unidade de medida. Então, a quantidade de parafusos... Opa, fiz conta errada aqui. (31.058.4) 4,05 parafusos. Obviamente que numa disciplina de projetos, você teria que colocar 5 parafusos, 4,05 não atende. Tá? Então, teria que ser 5 parafusos.